Olá, seja bem-vindo a mais um Doses de Nata. Eu sou Lorena Carrijo e nós estamos direto do CIAVES. E agora a gente vai fazer um podcast diferente aqui, porque eu peguei duas pessoas de surpresa. E um deles é o Daniel Rossi, que ele é o sócio proprietário e fundador da Inata e do grupo ali, né, Daniel? Tudo bem? Tudo bem, Lorena. Obrigada, viu, por ter sentado aqui com a gente, aceitado nosso convite. Imagina, a gente que tem prazer em poder conversar um pouquinho aí com vocês, falar um pouquinho também com o André. É um cliente de tanta data aí que a gente tem muito prazer de trabalhar e conhecer junto e aprender junto. Com certeza. E o André Pessamilho, que é diretor de produção, né? Da Alvorada. Tudo bem, André? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite, pelo esse desafio, né, Sim. Daniel? Nós somos amigos para conversar. É sempre bom estar com pessoas que a gente gosta. Muito obrigado pelo convite. O André é parceirão nosso, né, Daniel, desde muitos anos. Inclusive, eu brinco que ele é tão parceiro que ele passou o aniversário dele com a gente, Pois né? é. No lançamento da Adenovírus da TV, você estava com a gente ali no aniversário, né? Muito bom. Você descobriu que era o meu aniversário, por uma Foi fazer verdade. o cadastro ali, não me conta, Eu né, ia André? escapar, mas não consegui. Mas foi ótimo, foi um prazer. Legal. Foi muito gostoso. O André, hoje você à frente aí, né, na diretoria do Grupo da Alvorada. É interessante falar, né, eu acho que eu trouxe vocês aqui principalmente porque vocês têm muito em comum e principalmente trazer o empreendedorismo e também sucessão familiar, que eu acho interessantíssimo, né, a gente falar disso. Então, eu queria que você contasse um pouco, né, da sua trajetória até chegar ali na direção também do Grupo Alvorada. Como é o lado Inata, né, uma empresa familiar, então o Grupo Alvorada fundada pelo meu pai, meu tio e o Miguel, que é primo, então uma empresa familiar, e eles que conduziram, eles que fizeram, e agora a gente está dando sequência, né, com a segunda geração, o mérito deles de nos preparar para hoje poder assumir e dar continuidade no trabalho que eles fizeram, né? Então Legal. a nossa missão é essa, como é a do Daniel, né? Sim. Parece que é fácil, já pegou a coisa andando, só que não, né? Então o desafio é enorme e a gente tenta seguir o que os nossos pais deram início, né? Então, Com certeza. Daniel, eu queria até que você contasse, porque assim, o Daniel, as pessoas às vezes veem, né, até eu que trabalho na Inata, né, conheço mais o Daniel de perto, ali a família, mas a gente sabe que não foi tão fácil assim, né, Daniel? Inclusive o Daniel, eu sei que ele começou adolescente, trabalhou de entregador ali, então eu queria que você contasse também um pouco da sua trajetória ali. Exatamente. Mas eu quero até trazer uma outra situação aqui, Lorena, antes disso, falando um pouco dessa responsabilidade do André, né? A gente estava até conversando ali fora, né, um pouquinho, e relembrando assim, que uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa do laudo, foi a própria Alvorada. Sim, né? Então, assim, muito legal. ele fala hoje da responsabilidade, né, de estar ali na frente da Alvorada, mas como isso trouxe frutos, né? Então, o laudo com certeza é um dos frutos da Alvorada. Eu, quando criança e até, né, um pouco mais jovem, quando comecei a trabalhar lá no laudo, escutava muito meu pai e o Márcio falando da empresa, né? E com o tempo a gente teve a oportunidade de se conhecer, crescer junto, né? Ele na Alvorada e a gente na época no laudo e depois da criação do Inata. Então, assim, é muito gratificante quando a gente vê ambas as empresas crescendo, desenvolvendo, e hoje a gente sabe o tamanho da responsabilidade de conseguir manter o legado aí dos pais, né? Com certeza. Né? Mas conta um pouco da sua trajetória. Comecei um pouquinho na época jovem, né? 13 para 14 anos. Queria poder trabalhar um pouquinho, meu pai também falou, pô, esse menino tá crescendo e precisa fazer alguma coisa, né? Então comecei como office boy, pegava carona com meu pai até certo lugar, depois tinha que pegar um ônibus para ir até o banco. E ali comecei a entender um pouquinho de negócio, entender um pouquinho da parte financeira, né? Aquilo ali foi, de fato, muito agregador para mim, para entender um pouco de dinâmica de trabalho, né? A gente muito jovem não sabe, né? E depois, ficando mais ele um pouquinho, tinha saído da empresa, comecei a estudar, já na época de faculdade, comecei na época em engenharia, fiz engenharia há alguns anos, a engenharia era período integral e a gente não tinha tempo de juntar isso com o trabalho, né? Mas uma vez que eu comecei a fazer outro curso depois da engenharia, que foi administração, era um curso noturno, aí aproveitei que era um curso noturno e pedi para meu pai para poder voltar para o laudo, depois de 6, 7 anos de ter trabalhado lá, né? Meu pai não muito a favor da gente poder trabalhar lá, teve até que conversar com o Márcio também, que também não tinha
acho que eles tinham passado por experiências ruins de filhos trabalhando. E a gente sempre foi tem uma visão errada de que empresa familiar é uma empresa não organizada, né, e não estruturada, né? Então a gente, com um bom convencimento, conseguiu trabalhar lá, mas em contrapartida era o seguinte: você pode trabalhar para aprender, então não tem salário, você está aqui para aprender, e assim foi muitos anos, né? E eu agradeço muito de ter tido essa oportunidade aí de ter aprendido dentro da empresa da família. A gente tinha uma responsabilidade legal, porque logo no início eles já dividiram isso com a gente, e passou que não foi uma questão de jogar cargos, né, mas de fato de vir assumindo e de mostrando capacidade para de fato desempenhar certos papéis lá dentro da empresa. Com você, como é que foi, André, essa fase de entrar na empresa e tomar a decisão de seguir ali a empresa da família? É muito parecido com o que o Daniel falou, né? Então, a gente cresceu, meu pai trabalhando, a empresa crescendo, tal, e por gosto, né, eu sou médico veterinário, férias de escola. A única diferença é que a empresa fica, né, em Itapetininga, e eu morava em outra cidade. Então eu só tinha oportunidade de ir para Itapetininga nas férias das escolas ou até depois da faculdade. Então não era tão próximo assim. Mas férias eu ficava o dia inteiro, daí ia pra granja, ia catar ovo, ia transferência de galinha, ia descarte, eu ia fazer tudo, né? Então já desde novo também, 10 anos pra frente, meu pai me largava lá e eu só via ele à noite, e ficava dentro de granja. E isso, querendo ou não, também construiu, assim, a minha, né, minha consciência de que um dia eu que ia estar assumindo, né? Sim. E, assim, ele nunca forçou, sempre porque eu gostava, queria estar fazendo aquilo, né? Então foi natural, foi fácil, né? Por todo esse conhecimento, essa convivência, né? Então foi muito importante, né? E depois me formei, né, médico veterinário, trabalhei numa outra empresa de genética. Meu pai falou: não, você vai ser funcionário, você vai ter chefe, não quero que você trabalhe aqui já de cara. Daí eu trabalhei um tempo numa empresa de genética, né, de avós. Falei: não, agora você já tomou paulada, já tomou carcada de chefe, agora você vem pra cá. Então foi feito todo esse processo também. Eu acho que isso eu vivo muito ali na Inata, do Laudo. Quando eu entrei, foi uma coisa que mais me encantou, né? Já trabalhei em outras empresas, já trabalhei em multinacional, e eu vejo que a grande diferença, pelo menos um valor muito grande, são os valores, né, de uma empresa familiar. Eu acho que quando a empresa familiar, ela traz muito isso, né, Daniel? Os valores que vêm daquela família e que consegue disseminar para vários funcionários, né? Sem dúvida. Lorena, uma coisa que chama muita atenção, e hoje a gente vendo a empresa, né, de fato crescendo e tendo tantos funcionários, mas eu aprendi muito com meu pai e com o Márcio, e não foi negócio a gente vai tateando, vai estudando, né, vai conhecendo outras pessoas, como o caso do André, e isso você vai de fato melhorando. Mas essa questão de cuidar de pessoas, cuidar de clientes, né, a forma com que tratava cada um deles, de fato aquilo ali foi um aprendizado enorme pra gente. Então acho que foi o maior legado que eu posso falar que a gente teve dentro de casa, foi a forma de lidar com pessoas. Sim. Daí a honestidade, né? Sim. Seriedade, honestidade, independente, né? Vocês numa posição de um laboratório que muitas das vezes tem que dar uma notícia ruim. Exato. E que, né, e o que é e pronto, não tem como mascarar, é aquilo. Então isso também tem um valor para nós como clientes, que é o que traz a gente a ser parceiro. Que a gente entrega e sabe que está em boas mãos e sabe que vai vir, né? Então a gente é uma confiança assim, bom, afinal são mais de 20 anos, né? Sim, então, claro. Não tem nem o que falar sobre essa confiança e amizade, né? Sim. Então, muito bom. Pensando na empresa em si, né, o André, eu acho que todas as empresas, independente do tamanho, ela passa por altos e baixos, né? Muitos anos aí que vocês estão no mercado,
E você, como, né, empreendedor, né, uma família empreendedora, você sentiu isso na pele, né? Não é igual aquele funcionário que, eu tô vendo acontecer, mas tá tudo certo. Você sente aquilo, né? Como é que é esse sentimento de empreendedor, viver esses altos e baixos aí? É uma responsabilidade, né? Porque assim, hoje lá no Grupo Alvorada são 1.700 funcionários. Então a gente não toma mais decisão, porque eu quero, e se não der certo, acabou e eu... Não, eu tenho que pensar, porque é muita gente que depende, que trabalha, que está junto da gente. Então, tudo que a gente faz, por isso que as decisões, a gente tem um grupo de diretoria, né, com o meu irmão, com a Nura, o Fernando e a Eliane, que as decisões são tomadas sempre em 5. Né? Para quê? Para diminuir a chance de erro, porque uma pessoa pensando às vezes erra, tem uma visão um pouco diferente, e nós sempre, as nossas decisões são em 5 e a decisão vai ser ou não, se der 3-2 é assim, eu não concordo, mas os outros concordaram, vamos fazer, e isso traz mais segurança, né? Com certeza. Então a gente consegue errar menos. Errar é do ser humano, isso vai acontecer, e esses altos e baixos a gente já passou por vários. A questão é, a gente está fazendo certo? Se estiver fazendo certo, uma hora vai dar certo também, né? Não pode desesperar, mas você tem que estar convicto do que você está fazendo é o melhor. E pronto, daí a vida cuida do resto, né? Sim. A gente não pode preocupado, será que vai? Não, a gente fez, é o que a gente achou que deve ser feito e vamos seguir. Eu acho que o empreendedorismo ele é uma coisa assim, claro que a pessoa pode ter, né, adquirir esse gosto ao longo dos anos, mas tem pessoas que nascem para ser empreendedoras, né? O Daniel é uma dessas pessoas que eu olho para frente, gosta de abrir um CNPJ, né? Daniel adora abrir o CNPJ. Eu custei acostumar nesse ritmo lá na Inata, porque eu subia, a gente tá com outra empresa. Eu falei, que bom, né? E todo dia é uma empresa nova, né, o Daniel? E assim, é uma coisa que não, é natural, né? Vocês terem essa vontade de crescer e independente ali, vocês sabem que tem um risco, sabem das dificuldades, mas é um prazer empreender, né? Sim. Eu acho que pra gente, com certeza, falar que empreender não tem risco, né, não cabe, né? A gente sabe o tamanho do risco de abrir um negócio. Mas a gente entende também que o desafio é um desafio gostoso, né? A gente tem tanta demanda no nosso país, acho que precisa de tanta empresa boa para prestar um bom serviço, ter um bom produto. E isso acho que mexe com a gente, né? Então o que faz a gente levantar na segunda-feira cedo, de fato, essa vontade de fazer alguma coisa diferente, entregar produtos diferentes, ter um serviço melhor, né? E quanto isso é gratificante, porque no final, hoje a gente poder escutar isso do André aqui, né? O tanto que é maravilhoso, é isso que faz valer a pena, né? Então a gente, enquanto tiver essa, não mais jovem, mas com essa ideia jovem de querer de fato transformar o mundo, eu acho que a gente vai continuar nessa pegada. Continuar abrindo CNPJs. Com certeza. André, eu fico vendo você falando, né? Mais de 1.000 funcionários, né? Cara, isso é uma delícia, né? Pensar nisso, né? Que a empresa de vocês está provendo para mais de 1.000 famílias, né? Deve ser emocionante. Você que, né, tá desde o início vendo a empresa crescer, com certeza você viu ela pequena ali. Sim. E agora, como é que é essa sensação, né? De olhar para trás e ver isso? É uma, assim, né? Eu escutando, criança, vai construir uma granja. E querendo ou não, né? Era longe de casa, minha mãe, mas vai construir mais granja. Já não tá bom, vocês vão ficar fuçando mais coisas. Meu pai falou, não, precisa, porque o cliente está pedindo e eu preciso evoluir, porque senão... Então, mais um ensinamento, né? Então eu convivi com isso. E o crescimento vinha, a gente falou, nossa, olha, vai precisar comprar um trator. Eu falei, nossa, um trator, que evolução. Eu lembro, assim, quando comprou um ônibus. Já tem funcionário para um ônibus. Né? Então foi um crescimento realmente, assim, uma coisa bem... Né? Meu pai é mineiro também, então bem pé no chão, né? Aquele jeitinho desconfiado, mas sabendo o que queria, né? E fazendo, né, da forma correta.
Então, e foi crescendo, evoluiu. Tentamos um lado do frango, não deu certo. Opa, também é um ensinamento e uma coragem deles de falar assim, não, vamos parar, não deu certo, vamos dar um passo para trás. E esse passo para trás depois fez dar mais 10 para frente. Nessa época, quando vendeu a batedora, a gente depois cresceu 3 vezes mais do que éramos. Esse passo para trás é necessário. Viu, não deu, tentou, não era o momento, então vamos recuar e depois vamos fazer o que a gente sabe, que é produzir ovo fértil e pintinho. Aí veio essa triplicamos aí a nossa capacidade de produção. Então, foi também um momento de bastante desafio e que depois trouxe bons frutos, né? Graças a Deus estamos aí com uma boa produção hoje. Isso é maravilhoso de acompanhar, né? A Inata, quando eu entrei, né, e isso tem pouco tempo, quanto já cresceu, né, nesses últimos anos. Eu fico imaginando Daniel, que é um dos né, sócios fundadores da Inata, né? Vocês viram desde o início, né? Que você fala, tava dentro do laudinho e aquela coisa. Como é que é isso, né, o Daniel? Hoje a gente leva o pessoal lá na Inata, o pessoal fica encantado com a estrutura e a gente hoje com o maior stand da nossa história aqui no Ciaves, todo lotado, cheio de gente. Como é que é esse sentimento também? É muito gostoso, Laura. Você tá falando e você vai falando e a gente vai lembrando, né, do início de tudo, né? E é engraçado que quando a gente criou a ideia, porque na verdade o Inata começou, como você falou, de um braço do laudo, né? E quando a gente começou a dar a ideia de fazer uma empresa de vacinas, nossos clientes mesmo nos apoiaram e falaram, pô, vai lá, vocês dão conta, vocês têm capacidade para isso, né? E aí eu lembro de entregar a primeira vacina, né? Casa era para o Mato Grosso, fui entregar em mãos a vacina, depois tivemos um episódio bem legal de entregar a vacina também pro André, bem no iniciozinho, estava começando, né? A gente teve um desafio muito, muito legal no começo e foram empresas que, naquele momento, como parceiras, nos ajudaram muito no desenvolvimento, né? A Alvorada mesmo tinha uma dor enorme e a gente acabou lançando uma vacina que naquela época foi uma dor de um cliente nosso, né? E a partir disso que virou, né? Então, quando a gente olha aquele momento, sendo o primeiro vendedor, né, entendendo um pouco dos desafios, de como era vender, de como era atender, entender que era muito mais um pós-venda do que uma entrega de produto, né? E hoje vendo essa quantidade de comercial no campo, quantidade de pessoas prestando serviço no campo e clientes satisfeitos com o nosso trabalho também, isso aí é um valor imensurável. Com certeza, e um cliente como o André, ele faz parte de tudo isso, né? Tá acompanhando toda essa trajetória, né? E acaba que o nosso sucesso reflete no sucesso dele também e vice-versa, né? E assim, André, não sei se você ficou sabendo, mas a gente mandou nossa primeira leva pro Iraque. Então a Inata, ela tá saindo pro mundo, né? Então assim, é legal e isso agrega valor até realmente no produto que você traz, né? Dessa parceria. Com certeza. Um produto de qualidade, uma vacina de qualidade, vai fazer um pintinho de qualidade, né? Aliás, é a vacina que vai promover esse pintinho de qualidade, que a gente em conversa técnica, nas nossas conversas técnicas, a gente sabe a importância e a necessidade de ter a Inata e ter o laudo, porque traz resultado para nós, né? Traz bons resultados. E hoje a gente vê isso nos produtos, na satisfação dos nossos clientes, que preferem, gostam né? Querem um pintinho nosso da Granja Alvorada e por trás tem toda essa base sanitária que quem construiu foi o laudo, foi Inata, através do Márcio, do Edson, agora o Daniel, o André. Assim, a gente tem precisa deles, senão não teremos produto de qualidade, o cliente não vai estar contente, aí é o fim, né? Exatamente. Então, para nós é uma das nossas bases, o laudo, a Inata. Com certeza, com toda certeza. É bom demais ouvir isso, né? E toda hora passando gente da Alvorada aqui voltando, o olhinho brilhando, olha lá, o André e tal.
Então, André, eu queria que você falasse um pouco, para a gente finalizar, sobre o futuro, né? Como é que você imagina hoje o futuro, tanto na Alvorada quanto a avicultura, né? Como é que vocês se imaginam daqui a um tempo? Futuro sempre desafiador, né? O mercado muda muito as tendências. Nós, vendedores de pintinho e ovos férteis, sempre ficamos na dúvida até quando vai durar, porque alguns clientes começam a ter as próprias galinhas. Só que também internamente a gente conversa e fala assim, se a gente mantiver, né, esse produto de qualidade, o cliente vai querer, porque hoje a gente já passa por isso. Sim. O cliente vem, conversa, diz, cara, mas por que o pintinho seus dá melhor resultado que o meu? Então, se a gente continuar desse jeito, sempre vai ter espaço, né? Então, a nossa ideia é, para o futuro, no mínimo manter o que a gente faz, crescer com tecnologia, e a gente investe bastante nisso, só que investe bastante em pessoas. Isso é muito a importante. A mão de obra, a gente investe, a gente tenta segurar, a gente cativa, a gente faz o máximo para manter a mão de obra, porque é uma atividade que precisa de mão de obra. Sim. As genéticas, as aves cada vez mais exigentes, mais produtivas, porém mais exigentes. E precisa de mão de obra para isso. E se não tiver mão de obra adequada, não vai produzir. Então, para o futuro, primeira coisa, tentar reter o máximo possível a mão de obra. Que hoje a gente já fala que já é um problema. Então, a primeira coisa é isso, é ter pessoas boas trabalhando com a gente. E a avicultura a tendência é só de crescer. Sim. No Brasil, né? E sempre vai ter espaço. Se a gente continuar tendo produto de qualidade, a gente vai ter espaço sempre. E vai ter que crescer. Se a avicultura crescer, a gente tem que estar no mesmo ritmo, né? Então a gente confia nisso, a gente confia no nosso método de criação, as unidades todas próprias, a gente conduz, está tudo na nossa mão, e isso com certeza também ajuda a ter boa qualidade, né? Com certeza. E aí se destacar no mercado. Então, para todo mundo que se destaca, que tem qualidade, não tem por que não crescer. Né? Então a nossa ideia, a nossa visão é essa. Ô, Daniel, e sobre a Inata, eu acho que, né, a gente tem o Rui agora como CEO, né? Sim. Mas vocês ali estão por trás como um conselho, né? Quais são os planos agora? Eu sei que a gente está com foco principalmente nos Estados Unidos agora, né? Então o foco é crescer, né? Exatamente. Precisamos crescer, né, Lorena? Sim. Eu acho que a gente tem aí 2 pontos que você até comentou com a gente aí, que é a questão, primeiro, de olhar para novos países, né? A gente sempre teve um foco grande no Brasil. Então, a primeira coisa é vamos tentar quebrar o galho de quem está dentro de casa, né? E eu acho que a gente pôde lançar bons produtos no país. Logicamente, estão vindo uma nova linha também de inovação aí que a gente tem que trazer nos próximos 2 anos, né? Mas eu acho que a ideia principal agora é pegar esses produtos que a gente conseguiu colocar dentro do Brasil e levar para novos países, né? Além disso, precisamos colocar a bandeira nos Estados Unidos também, né? Então, estamos indo para lá agora, a ideia é ter a nova fábrica lá, né? E ali a gente conseguir ter um mix de produtos, tanto produzidos no Brasil quanto outros produzidos nos Estados Unidos. Com certeza. É igual o Rui falou, né? Por que a gente importa, né? Traz produto de fora e a gente não pode levar produto de qualidade para fora, né? Exatamente. Eu acho que é isso, gente. Tá vendo? Não doeu. Obrigado, Foi Lorena. rapidinho. Eu quero A agradecer. gente treme um pouquinho, né? Dá uma gaguejada, esquece as Não, palavras, mas... Vocês são inspiração, eu acho que no mercado, né? A Inata é uma das poucas aí brasileiras no meio de multinacionais. Sim. A Alvorada, referência no mercado de avicultura. Então, assim, é interessante a gente trazer esse valor mesmo de empresa familiar e falar de empreendedorismo. Então, muito obrigada, viu, André, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Parceirão, né? Nosso, Sim. passa aniversário junto e tudo mais. Não, então, e assim, hoje fazendo esse podcast com a gente Então. e a Alvorada comemorando os 50 anos. exatamente. Né? Olha que coisa Parabéns pra maravilhosa, Alvorada, né? viu?
Não eu, né? Sou eu, mas você também é merecedor desse amigo. Não, tô brincando, né? Também é um momento muito especial pra gente, né? E a ideia é comemorar aqui no Ciaves para ter quanto mais amigos possíveis junto, pessoas que fizeram parte, né, do nosso crescimento, né? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado pelo convite. Imagina. Parabéns pelos 50 anos. Valeu, obrigado. Vocês merecem. Daniel, obrigada, viu? Tá aqui com a gente. Obrigado. Obrigado por tudo que você tem feito, assim, acho que o seu espírito empreendedor também tem mudado a vida de muitas famílias, né? Você, a sua família. Então, com certeza, vocês também são inspirações para nós que estamos lá dentro da empresa. Então, obrigada, viu? Obrigado. Bom, é isso. Mais um Doses de Nata, edição especial Ciaves. E a gente se vê já já.